irmãos, com a paz do Senhor Jesus. Amém. Podemos assentar em nome de Cristo. Muito feliz em estar aqui esta noite. Muito feliz em estar aqui cooperando com os irmãos. Trago a paz da parte do pastor Davi. Mesmo depois de muitos e muitos anos na presença de Deus, na igreja, congregando com o pastor, todas as vezes que eu recebo um convite para pregar em alguma igreja, mesmo designado pelo setor de missões, eu ligo para ele. Pastor, tem a sua bênção? Ele fala, vai, já está abençoado. Então, falei com ele ainda hoje, ele mandou a saudação para a igreja. Amém, Deus abençoe. Obrigado a todo o corpo de obreiros por me receber. Amém, obrigado igreja por me receber também. Para quem não sabia, o Gabriel ali, o rapazinho que dizem que parece comigo porque não conhece a mãe ainda. É a cara da mãe, é meu filho. Raquelzinha, presente que Deus me deu há 2 anos atrás. Irmãos, eu tenho 3 filhos homens. Quinta-feira, minha esposa e eu fizemos 25 anos de namoro, quando Deus pôs ela na minha vida. 29 anos, perdão, 25. 25 tem meu filho mais velho. Tem 25 anos, tem o Gabriel de 20 e o Rafael, que é o caçula, vai fazer 18. Então eu tenho 3 filhos homens, não tenho mulheres, mas aí Deus me abençoou com 3 noras maravilhosas, 3 filhas que Deus me deu, e dentre elas a Raquelzinha. Muito feliz mesmo. O pai dela é fujão, toda vez que eu vou pregar ele foge. Cadê ele? Está na sede, irmãos, brincadeira, viu? Me pediu, pastor, tenho que estar na sede amanhã. Eu falei, vai lá. Minha esposa também, irmãos, ficou na sede, com a festividade com as irmãs lá. Também trago a paz da parte dela. Meu caçula está lá, cuidando das criancinhas lá com a namorada dele, com a Estherzinha. Então, estamos aqui para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Pastor Tony tinha falado que ia me convidar para vir um dia aqui, mas hoje ele teve que estar na sede, não tem problema. Deus está lá e está aqui, como foi dito desde o começo. Pela honra e glória do Senhor Jesus Cristo, irmãos, eu tenho aproximadamente 25 anos de missão. Sou missionário esse tempo todo. Hoje não dirijo igreja por conta do afazer que Deus me deu, da dádiva e da bênção, do presente que Deus me deu de ser missionário. O pastor Davi não me deu igreja para dirigir, falou, pastor, fica no campo, vai fazer a obra. E temos enfrentado algumas coisas, irmãos? Irmãos, venho dizer para vocês, dentro da palavra eu vou estar falando mais. Está cada dia mais difícil pregar a palavra de Deus aqui no Brasil. Está muito difícil. Qualquer coisa que você fala é homofobia, é preconceito, é racismo. Aí os caras pegam a sua Bíblia, cospe na sua cara, chuta a sua Bíblia no chão. Você dá vontade de dar um soco ungido nele, mas não pode. E cospem em você, te chutam, te batem, te empurram, e não é crime. Entendeu como é que está a situação? Qualquer coisa é homofobia, qualquer coisa é racismo, qualquer coisa é preconceito, mas bater num crente, queimar a Bíblia, rasgar a Bíblia, chutar a sua Bíblia, não é crime. Então vão aguardando, irmãos. E eu vou falar para você, pai e mãe que está aqui, quanto mais você está criando o teu filho dentro de uma redoma, dentro de um globo, mais você está acabando com a igreja. Meus filhos me acompanham, irmãos, na missão desde que nasceram. Eu ia para monte com eles no carrinho, eu ia para a vigília com eles no carrinho de bebê, o pandeirinho da mão deles do lado. Eu ia fazer a obra de Deus. Uma vez me ligaram de Ferraz de Vasconcelos, pastor, por favor, o senhor pode vir aqui? Meu cunhado está com a faca aqui tentando matar a família toda, dizendo que houve uma voz falando para ele matar. Falei, estou indo agora. Catei minha esposa, meus 3 filhos, o caçula ainda mamava no peito, o Gabriel tinha começado a andar há pouco tempo. Vamos para lá. Mas todo mundo o cara com a faca? Todo mundo o cara com a faca. Se é demônio, vai cair por terra. Se é safadeza, nós segura ele também. Vamos lá. Chegamos lá, não tinha mais nada, irmãos. Para a honra e glória do Senhor Jesus, o que eu estou contando aqui não é para minha graça e para minha glória, não. Aí eu falei, cadê o Valentão? Ele falou assim, pastor, ele já tinha tomado banho, já estava trocado, isso foi no ano de 2005.
2005. Ele já estava trocado, tomado banho, falou, sabia que o senhor vinha. E ele não me conhecia, a irmã dele não me conhecia, que ele morava com a irmã. Eu falei, como assim? A irmã dele falou assim, pastor, há mais ou menos 1 hora ele disse que a voz que falava com ele, preste atenção e mais uma vez eu digo, irmãos, isso é para a glória de Cristo. Mais uma vez ela pegou e falou, a voz que falava com ele disse assim, eu vou ter que ir embora porque o homem do carro marrom está chegando, o senhor tem um carro marrom? Eu falei, tenho, está aí fora, é um Chevette. Aquele homem falou, pastor, eu quero ajuda. Eu falei, te ajuda, o que você quer? Ele falou, quero ir para uma clínica de recuperação evangélica. Ele foi, ficou firme com Jesus, passou a dirigir os cultos, arrumou uma moça, namorou, noivou, casou, hoje ele é um pastor na presença de Deus. E a faca que ele queria matar a família está lá em casa até hoje. A irmã dele falou, tô, pastor, joga fora. Jogo nada, faca boa para cortar a carne. Levei para casa. Está lá até hoje. Meus filhos comigo. Ah, tem que ir em tal lugar, vamos junto. Tem que entregar a cesta básica, vamos junto. Há 20 dias atrás o Gabriel estava comigo na Cracolândia resgatando uma alma, vamos. A pessoa quando me viu, 2 meses e meio de rua, situação de rua, defecada, urinada, toda cheia de droga na cabeça. Quando me viu, saiu correndo, pulou uma moça, me abraçou com braços e pernas. Pastor, eu sabia que o senhor vinha me ajudar, estava te esperando. Dei um beijo na cabeça dela, um cheiro insuportável. As assistentes sociais ficaram me olhando, o que o senhor é? Eu falei, apenas um servo de Deus que vem resgatar essa vida. Gabriel comigo. Tenho que ir em qualquer lugar, irmão. Meu filho está junto. Irmã, meus filhos estão juntos. Não crie seu filho numa redoma, senão você vai acabar com a igreja. Olha, jovem, você não vai encontrar só alma cheirosinha para pregar o evangelho, não. Aquele mendigo que às vezes você desvia, aquela moça que vive no mundo do erro, da prostituição, do tráfico, seja do que for, da cachaça, que você se desvia, ali pode ser uma alma que já serviu a Jesus e hoje não serve mais. Porque o que mais eu encontro por aí é nome João, Pedro, Maria, Moisés, Elias, mas é tanto filho de crente, irmãos. Sabe por quê? Pai e mãe cria na redoma, não mostra a realidade. Outro dia aconteceu um erro, algo, aí contaram para minha esposa e falaram, mas não deixa a minha filha saber. Eu falei, por quê? Porque senão o quê? Ela tem que saber. Sabe por quê, irmãos? Porque a Bíblia diz que é lícito que aconteçam os erros, que aconteçam os escândalos, mas ai daquele por onde vê o escândalo. Aí eu crio meu filho dentro de uma redoma, a primeira coisa errada que ele vê, ele vai falar, não, estou fora, só tem o que não presta. Ou então, se você começa a falar mal do seu pastor, da sua igreja, do crente, do vizinho, do padre, do papagaio, do cachorro, seu filho vai crescer e falar, não vou para a igreja, minha mãe e meu pai a vida inteira criticou os irmãos de lá, eu vou fazer o que lá, só tem o que não presta. Então, irmãos, criem seus filhos debaixo das mãos do Senhor, debaixo das potentes mãos do Senhor, e deixe eles fazerem a obra de Deus. Deixe eles fazer a obra de Deus. No ano de 2000, as irmãs aqui sabem do que eu vou falar, os irmãos mais antigos sabem do que eu vou falar. Uma irmã que cortava o cabelo já não era mais de Deus, já demoniavam aquela irmã, né? E aí, numa reunião que estava na igreja, no ano de 2000, irmãos, preste atenção. A irmã chegou e chamou o marido dela, que era um dos pastores, falou, olha, corre lá, sua filha cortou o cabelo. Ele foi lá, deu uma surra nela e falou, você é a vergonha do meu ministério. Ele foi embora. Daqui a pouco a mulher chegou gritando, corre lá, pelo amor de Deus. Ele falou, o que foi que aconteceu? A menina jogou gasolina no corpo. Me dá vontade de chorar, irmãos. Quantos filhos crescendo, ouvindo maldição da boca do pai e da mãe, e chega na igreja, o pai e a mãe quer ser o bonitão, o gatinho pregador de Jesus. Corre lá, sua filha jogou a gasolina no corpo, falou, mãe, eu não quero ser a vergonha do ministério do meu pai, pôs fogo, morreu queimada. Por causa de uma palavra, de uma maldição que o pai jogou nela. Ô irmão, teu filho erra, tua filha erra. Esse dia eu vinha com o carro, eu faço Uber, passageiro atrás, o moleque jogou a bicicleta, eu falei, sai, seu perturbado, eu fui pior que você, viu? O passageiro olhou e falou, eu vou xingar o menino, eu era pior que ele. Então, os erros que o jovem comete, você também cometeu. Talvez não igual, não na mesma proporção, mas também errou. Então, vamos saber entender, que olha, coisa linda,
ver essa juventude na igreja. Não é melhor estar aqui, irmão? Não é melhor estar aqui? Talvez cometer um errinho, oriente, não passe a mão no pecado. Orienta, ó filha, não faça isso, está errado. Ó filho, isso é errado. Mas com paciência, sabedoria, você vai criar seu filho e sua filha no caminho de Deus. Porque tem palavras, irmãos, que dói mais que flecha. Bate ali no coração e não sai nunca mais. Então, paciência com os jovens, porque a igreja depende de Jesus Cristo, é claro, mas deles. Precisou alguém orar para que eu estivesse aqui um dia? Precisou alguém falar de Jesus e ter paciência comigo para que eu estivesse aqui um dia? E hoje estou, pela glória do Senhor Jesus, levando o Evangelho de Deus, que para mim é um presente, não tem salário maior do que esse. Poder falar do amor de Cristo, do que Ele fez na minha vida e do que Ele faz na vida de pessoas. Hoje nós vamos trazer a mensagem do Senhor no livro de Daniel. Daqui a pouco eu peço para os irmãos abrirem. E nós vamos entender mais ou menos como começa, como segue e como prossegue a missão do Senhor. Não é fácil, irmãos. Não é fácil. Eu trabalho com casa de recuperação para usuário de drogas e bebida alcoólica. É todo dia, o dia todo, cuidando deles. Eu vou falar, irmãos, é cada história que a gente chora, a gente abraça e fala, olha, conte comigo, o que eu puder te ajudar. Essa visão de, é nóia, não presta, é sem vergonha. Quando você começa a conviver, irmãos, você vê que é muito além do que a gente imagina. Então não desista, irmãos, de fazer a obra do Senhor. Não desista de ganhar almas para Jesus, porque é fácil, irmão. E eu gostei, né, Vaso? O pastor Davi falou, pregar para o vizinho. Quem é você para o seu vizinho? Como é que você vai bater palma lá agora e falar de Jesus para ele, né, varão? É aquele crente encrenqueiro que briga com os vizinhos por tudo, como é que vai falar de Jesus agora? Então, cuidado, porque os olhos do Senhor acampam em todos os lugares, Ele está de olho em nós. Não para nos condenar, porque Jesus não é Deus não é esse Deus mau que eu aprendi quando era criança. Só se você fizer isso, Deus vai te castigar. A gente cresce pensando que Deus é ruim. Não, Ele é bom. A tua misericórdia dura para sempre, mas Ele é justiça e fogo consumidor. Isso só depende de nós. Só vai vir para nós, da parte de Deus, aquilo que nós estivermos plantando nessa terra. Irmãos, livro de Daniel, capítulo 5. Daniel, capítulo 5. Daniel 5, 11. Capítulo 5, versículo 11. Diz assim: há no teu reino um homem no qual há o Espírito dos deuses santos, deuses com letra minúscula, porque aquele povo não cria no mesmo Deus que nós. E nos dias de teu pai se achou nele luz, inteligência e sabedoria. Luz, inteligência e sabedoria. Então nós estamos vendo que inteligência e sabedoria não são a mesma coisa. Como a sabedoria dos deuses. E teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, o rei, o constituiu mestre dos magos, dos astrólogos, dos caldeus e dos adivinhadores. Amém? Deus, fale conosco através da tua palavra essa noite, Senhor. Confirma a tua vitória, ó Deus, eu creio em ti. Ó Deus, que nós viemos a ser um canal de bênção para a tua igreja e para o teu povo, Senhor. Fala conforme a tua vontade, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, no reinado do rei Zedequias, que depois foi mudado o nome para Matonias, havia um profeta por nome Jeremias. E houve grande assolação na terra, o rei desobediente. Eu vou resumir porque essa não é a mensagem de hoje. Não obedecia a nada que o homem de Deus falava. Eles tomaram ali
Judá sitiaram, invadiram, derrubaram os muros do reino, levaram quase todo mundo cativo, colocou o rei Zedequias na presença de Nabucodonosor, e ele falou: ó rei, eu fiquei sabendo que lá tem um profeta chamado Jeremias. Ele falou: sim, tem. Falou: e o que ele falou que aconteceria contigo? Ele falou que eu não morreria. Nabucodonosor disse: então você não vai morrer. Cegou ele, deixou ele vivo, e soltou Jeremias, que era o profeta. Então presta atenção, irmão, ainda que você ache que você é perseguido, Deus se incumbe de mostrar quem você é. Não precisa você estar tocando a trombeta, fique em paz, de joelhinho. Deus se incumbe em mostrar quem você é e te livra do mal. Mas levou dentre eles muitos jovens, dentre eles Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel. Então esses jovens, eles foram separados. Por quê? Porque foi visto uma diferença na vida deles. Foi visto que eles não eram igual aos outros. Foi visto que eles tinham algo diferente. Nós temos que ser cristãos que temos e somos a diferença. Nós temos que falar diferente, andar diferente, nos vestirmos, que hoje é difícil, mas tem que ser diferente, agir diferente. Eu provo para vocês, Pedro, ele foi descoberto porque ele parecia Jesus. Ah, você estava com ele. Não, eu não estava. Não, você se veste igual a ele, você fala igual a ele. Não, não era eu. Ele tentou se esconder, mas não tem jeito, irmão. O crente, quando é de Deus, ele é enxergado, ele é visto e observado em qualquer lugar. Então, nós temos que ser diferentes. E esses meninos chegaram para Aspenas e falaram, que era o que cuidava deles, e falou: a gente não quer comer dos manjares, queremos ficar afastados, queremos comer só legumes, verdura, tomar água aqui. Não, eu não posso fazer isso. Não, por favor, faz um teste. Irmãos, hoje muitos os manjares para vocês. Hoje são muitas coisas oferecidas para vocês. Eu estava conversando com um rapaz essa semana. Na minha época, era muito mais difícil pecar do que hoje. Hoje é facinho. Olha como é fácil. Isso aqui você entra no mundo em tudo o que você quiser. Mas você tem que ser diferente, você tem que agir diferente, você tem que andar diferente. Hoje em dia, eu tenho que estar em um grupo e ser diferente desse grupo. Eu posso ter amizade com quem não é cristão, mas é claro que eu posso. Jesus tinha, por que você não pode ter? Só que você não pode andar igual ele, você não pode agir igual ele, você não pode falar igual ele. O livro de Provérbios, no capítulo 6, diz: o homem mau, o homem do coração ruim, ele tem uma fala diferente, ele age com os dedos, ele faz sinais com as mãos. Está lá em Provérbios 6. Então você tem que ser diferente. Você não pode ser igual. Por que você não pode ser igual? Irmão, não sei, não quero que se manifeste, mas se alguém aqui já foi preso, sabe que num presídio, crente de qualquer jeito não tem respeito, não. Bandido não respeita, não. Agora, aquele que anda retamente, eles têm o maior respeito. Esses dias eu fui ali no Itaim, irmãos, buscar um jovem dentro de uma favela. Ele tentou fugir de mim, eu atropelei ele 2 vezes para tentar pegar, não consegui. Ele pulou dentro de um rio. Veio um monte de gente correndo para saber o que estava acontecendo. É polícia, é polícia. O rapaz que estava comigo falou: não, é o pastor que está tentando pegar o menino. O traficante deu um grito: ô pastor! Eu falei: o quê? Está tentando ajudar o menino? Eu falei: tô. Ele falou: não precisa correr não, para seu carro aí. Está aqui 5 minutos, nem deu 5, irmãos, 2 minutos ele veio e falou: já sei onde está, vamos lá buscar. Estava lá na biqueira dele, fomos lá, peguei o menino e falei: você achou que eu não ia te buscar? O senhor me atropelou. Eu falei: atropelo mais uma vez, eu te levo nem que for com as pernas quebradas, igual está no Salmo 23, mas eu te ajudo. Hoje ele é um dos monitores da clínica, ele ajuda a cuidar de vidas. O próprio traficante me levou até ele. Então, irmãos, aonde você estiver, você tem que ser luz. Você não pode andar igual eles, você não pode falar igual ele, você tem que ser diferente, porque se você não for diferente, você não vai ser igual Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel, você vai ser igual aos outros, que não falam nem o nome deles na Bíblia. E aí eles ficaram separados, passou um tempo, Aspenas viu que eles estavam diferentes, falou: nossa, vocês estão bem diferentes, já puxou eles para outro lado, e aí eles começaram a levar o Evangelho de Jesus. Começaram a pregar a palavra de Deus. E foi se passando anos e anos e anos, até que chega na mensagem de hoje. O rei
fez uma festinha particular dele, catou os utensílios da casa de Deus que tinham sido separados pelo pai dele para fazer farra. Presta atenção, irmã e irmãos. Você é um utensílio da casa de Deus, você é um instrumento. Quando ele pegou aquilo para fazer a farra dele, um dedinho escreveu lá na parede, Mené, Mené, Tekel, Parsim. Ah, mas o que é isso? Chama os adivinhos, ninguém sabe. Chama os feiticeiros, ninguém sabe. Chama os cartomantes, ninguém entendeu. Chama quem tiver que chamar, ninguém entendeu. Esse homem começou a entrar em desespero. Sabe por quê, irmão? Porque o utensílio não é para estar fazendo coisa do mundo. Instrumento de Deus é para ser usado na obra do Senhor. E aquele rei pegou para fazer farra. Só que, irmão, presta atenção. O que eu acabei de falar no começo. Cria o teu filho no caminho que deve andar, que ainda quando velho não se desviará dele, diz no livro de Provérbios. Aquele pai, aquele rei Nabucodonosor, não deve ter ligado para o seu filho, não deve ter conversado com seu filho, porque a Bíblia diz que às vezes ele até era temente a Deus. E o filho, chegou a mulher do filho e falou assim para ele, olha meu rei, não se turbe o vosso coração. Tem um homem nesse reinado, tem um homem aqui, que ele vai saber discernir isso aí. Quem é? Daniel. No tempo do teu pai, ele era chefe dos adivinhos aqui. Ó irmão, como que o senhor falou, pastor, que o pai não ensinou o menino no caminho certo? Sabe por quê, irmão? Como é que meu pai é rei? Como é que eu tenho um camarada como Daniel, usadíssimo por Deus, que trouxe diversos discernimentos de visões, de coisas extraordinárias, e eu, como filho do rei, não sei quem é Daniel. Ou seja, meu pai nunca se preocupou em me ensinar quem era Daniel. É como lá no Egito, né? Lá no Egito, diz que se levantou um faraó, que não sabia quem era e nem a história de José. Mas, irmão, o faraó sempre era filho do outro que saía. Como que aquele não sabia quem era José, irmão? Sabe por quê? Porque o pai não sentava no sofá. Eu vou trazer para os dias de hoje. E não pegava a Bíblia para ler com seu filho. O pai e a mãe, como diz no livro de Timóteo, pode ser que a minha memória falhou agora, mas que é no livro de Timóteo, que fala que as mulheres mais velhas ensinarão as mais novas. Você está ensinando ou só criticando? Está orientando ou só acusando? E você, jovem, está querendo aprender ou está falando que essa irmã é ultrapassada? Presta atenção. Aqui tem experiência para passar para vocês. Aqui atrás tem irmãos de mais idade do que eu, que tem mais experiência para passar para mim. Eu sempre ouço, porque eu quero aprender a cada dia. Então o pai, irmão, ele não senta para ler um livro com o filho, a Bíblia. Ele não senta para ler um livro da Bíblia e fala, ó, isso diz isso, aquilo diz aquilo outro. Ele está sempre ocupado com a televisão, com o celular, com o trabalho. Esse menino aqui, ele tinha 4 anos de idade, o Gabriel. Eu trabalhava na Goodyear, lá em São Paulo, fábrica de pneus. Irmão, trabalhava demais. Era de 12 a 16 horas por dia. Constante, cheguei a ficar 40 e poucos dias sem folga. Um dia eu levantei para trabalhar, eu perdi o equilíbrio e caí. Eu não tinha mais forças, eu tive que ir para o médico, eu estava quase infartando já, com estresse. Esse menino chegou em mim e falou assim, pai, eu queria tanto que Deus preparasse outro emprego para o senhor. Nem que o senhor ganhasse menos, mas tivesse mais tempo para a gente. 4 anos. Eu falei, então vai orar. Ele falou, vou agora. Dobrou o joelho, deu uns 3 segundos de oração e levantou. Ele falou, pai, eu orei. Eu falei, então Deus vai abençoar. No outro dia ele me chamou e falou assim, pai, eu sonhei que vinha um anjo, chamava o senhor e eu, mandava nós ficar de joelho e da mão dele saíam umas estrelinhas e caía na nossa cabeça. Eu falei, então Deus ouviu a sua oração. Naquela semana, eu recebi o convite para trabalhar aqui na Kimberly, onde eu estou há 16 anos. Deus abriu as portas. Por quê? Porque meu filho orou e pediu que queria que eu tivesse um emprego, nem que eu ganhasse menos, mas tivesse mais tempo com ele. Irmão, o seu tempo é importante para o seu filho.
Irmão, o seu tempo é importante para o seu filho, para a sua filha também. Eles querem ouvir de vocês, eles querem entender vocês, mesmo que às vezes meio rebeldinho, que é normal, nós também fomos assim, mas eles dão atenção. Então hoje tem gente mais preocupada em sapatear na igreja do que em orientar um filho. Tem gente mais preocupada em pôr um terno bonito e estar falando palavras bonitas em cima do altar do que orientando um filho. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Minha família, irmãos, é a minha alma. Sem eles eu não sou nada. Sem a minha esposa eu não sou ninguém. Sem os meus filhos. Até hoje o Gabriel falou para mim, ele e o Rafael falaram, pai, deve ser difícil, né? A gente está crescendo. Ele estava namorando a Raquelzinha, difícil dela ir para a sede por motivo de trabalho, tudo. Ele falou, pai, acho que eu vou congregar lá na igreja dela. Eu falei, rapaz, Deus não está nisso não. Mas sabe aquele... Aí falei, vamos orar. Oramos, Deus confirmou. Fiquei triste, mas feliz ao mesmo tempo. Porque para onde eu vou, eu levo meus filhos. Né? Para onde eu vou, eu gosto de arrastar eles. Mas estão crescendo, criaram asa. E não adianta eu querer cortar igual a gente corta de papagaio para ficar na gaiola, não. Deixa voar. Sabe por quê? Porque Deus quer usar, irmão. E para isso precisam de você. Agora veja bem. Tem lá Daniel. Então manda chamar ele. Ô irmão, você que está há 15, 20, 30 anos na igreja igual a mim, você não foi esquecido não. Você pode achar que às vezes você está lá, encostadinho, caladinho, só vindo no culto ouvir, mas Deus contemplou tudo o que você já fez pela obra dele, e as tuas palavras surtem efeito até hoje. Até hoje surtem efeito. Aí chamaram o Daniel. Vem, Daniel. Por quê, irmão? Homem íntegro, homem que orava, homem que não tinha do que se escarnecer, fazia a obra do Senhor, levava o evangelho como tem que ser. Quando foram lá acusar ele pelas orações, ele não afrontou o rei. Mas, irmão, mandar dentro da minha casa, mando eu. O homem não podia orar nem dentro da casa dele. Ele não dobrou o joelho no meio da rua afrontando ninguém, não. Ele fechou ali a portinha dele, mas com a janela aberta foi orar. Por quê? Para não negar o Senhor Deus. E aí acusaram ele, está aí. Mas ali, irmão, a vida dele foi uma missão. A vida dele foi um testemunho. Diz que o rei se perturbou. E de manhã corre lá, Daniel, será que o seu Deus te livrou? Ele falou, rei, estou aqui. Agora pega esses e joga lá dentro. Então a vida de Daniel, irmãos, a vida de Daniel foi um testemunho, uma missão verdadeira. E Daniel ali achava que estava quietinho, caladinho na sua casa, já de idade, mas alguém se lembrou dele. Irmão, presta atenção. Esses dias eu fui numa clínica, lá em Santa Isabel. Quando eu entrei, veio um rapaz desse tamanho, falou, eu te conheço, pastor. Eu falei, da onde? Ele falou, o Senhor levou a palavra para mim nas ruas. Eu não lembro dele, ele lembra de mim. Aqui em Ferraz, eu entrei numa clínica, o outro chegou e falou, te conheço. Eu falei, da onde? O senhor entregou a cesta básica na minha mão, lá no Miguel Badra. Também não lembro dele. Irmão, a obra que você faz, ela é lembrada e testifica o nome de Deus. Sabe por quê? Porque tudo que nós fazemos tem que ser para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Agora Daniel está lá, já de idade, chegou e falou, olha, mais ou menos assim, aqui está escrito que você foi medido, seu reinado foi achado em falta e você vai morrer. Irmão, o utensílio de Deus é para ser usado na casa de Deus. A garganta que Deus te deu é para cantar louvores a Ele. O corpo que Deus te deu é para louvar, engrandecer e bendizer o nome dEle. Não é para estar dançando funk no meio da rua, não. Porque agora nós vamos sair para evangelizar. Aí nós vamos passar num lugar e vamos falar assim, peraí, aquele ali é pastor? Eduardo é pastor? Ele estava dançando forró aqui ontem. Ele estava falando palavrão com os filhos aqui no quintal. Ele xingou fulano lá onde ele trabalha.
Mas olha, irmãos, ainda há esperança para a árvore cortada. Ainda há esperança para a árvore cortada. Ainda há esperança, diz o livro de Jó. Se caso envelheceu na terra sua raiz, ou seu tronco morreu, ouça bem o que Deus diz. Ainda há esperança. Não importa o que passou, o que importa é o que vem daqui para frente. No ano de 2002, eu fui orar ali no Casa Branca. Me chamaram também. Botei a mão na cabeça do rapaz, caiu endemoniado. Aí o demônio falou assim: quem é você para mandar eu sair? Você andava comigo, bebia comigo, prostituía comigo, agora vem mandar eu sair? Falei, eu não converso com o diabo não, minha conversa é com Jesus. Mas nesse dia eu tenho uma prosinha com ele. Falei, você é o pai da mentira, mas falou a verdade. Eu bebia, eu prostituía, eu falava palavrão, te chamava até de pai, mas você falou a verdade. Eu fazia. Hoje que eu vivo e reina na minha vida é Jesus Cristo, eu não faço mais. Ah, tem mais uma coisa para falar. Eu falei, tá, sai em nome de Jesus, não vai falar mais nada. Sai! Saiu na hora. Aí a irmã olhou assim e falou, pastor, tem alguma coisa errada aí. Eu falei, por quê? Ele disse que tinha mais uma coisa para falar, o senhor não deixou. Falei, ô irmão, fala sério, vai. Ah, não sei não, viu? Eu falei, vai que eu tivesse aí pecando, ia falar, sai, ele ia sair, irmã, ia nada. Ah, não sei não. Falei, tá bom, fica com o seu não sei não aí, boa sorte para a senhora. Ô irmão, bem assim, irmãos. Satanás falou tudo o que ia fazer. Esses dias o marido dela chegou em mim e falou assim, lembra aquela vez lá? Eu falei, lembro. Tudo aquilo aconteceu, o cara ficou rico, tem muitas posses, é dono de muitas casas, tem restaurante e humilhou minha mulher. Eu falei, é porque eu estava em pecado. É porque eu estava em pecado, não deixei ele falar o que ele queria falar. Vou deixar falar nada, irmão. Aqui não entrevista demônio não, sai e acabou. E nós, irmãos, temos que estar preparados na presença de Deus. Porque esse mundo está aí. Em 2001, eu ia para a África, só era eu, minha esposa e meu filho mais velho. A igreja ia nos enviar para a África. E eu estava radiante de alegria, feliz, falei, louvado seja Deus. Aí chega um varão em mim e fala assim, Vaso, vai não, não vai não. Eu falei, não, Deus tem uma obra. Ele falou, não é momento. Se você for, vocês vão sofrer demais. Vai passar dificuldade. Tua esposa ainda não está alicerçada, né? Minha esposa tinha acabado de se converter, tinha uns 6 meses de convertido, já queria levar a mulher logo para a África. Logo para a África, aquele fogo que eu estava. Ele falou, não faz isso não, irmão. Eu dei ouvidos a ele e não fui. Irmãos, uma das melhores coisas que eu fiz na minha vida. Há um tempo determinado para todas as coisas debaixo dos céus e da terra. Aí chegou outro vaso na igreja, pulou, sapateou, apontou para mim e falou, olha aqui. Olhou para o meu pastor e falou, conhece? Meu pastor falou, conheço. Eu vejo esse homem rodando os 4 cantos do Brasil. Deus não me mostra ele no exterior. Confirmou o que o outro irmão na sabedoria me falou. Não era para mim ir. Olha, jovem, a igreja precisa de você. Deus precisa de você. Deus não precisa de ninguém. Mentira, precisa sim. Porque a Bíblia disse que se Ele quisesse, as pedras clamariam. Mas Ele escolheu nós. Tudo que você tem feito para a obra de Deus é validado, é valioso, é precioso, é de grande valia. Pega aquela arestinha que você ainda tem e tira. Deixa o diabo te acusar, não. Muda. Se você tiver em falha em alguma coisa, muda. Eu já estive em falha. Uma vez o irmão me encontrou na rua, na década de 90 alguma coisa, 2000 e pouquinho. Falou, Vaso, assim diz o Senhor, você vai perder a sua esposa, minha esposa. Eu era desviado. Eu voltei para Jesus em 99. Eu voltei 1 ano antes dela. Olha, você vai perder a sua esposa. Eu falei, tá vendo? Aquela mulher endemoniada, perturbada, não quer saber de Jesus. Aquilo é uma pombagira. Fiquei nervoso, irmão. Não quer nada com Deus, ainda quer me deixar. Aí ele falou, o que está acontecendo? Eu falei, irmão, está acontecendo isso. Ele ficou olhando para mim assim, ó.
Isso. Ele falou, está explicado. Falei, o quê? Ele falou, a culpa é sua. Falei, não, a culpa é dela, eu sou servo de Deus. Ele falou, não, irmão, ela não é crente. Se você não tiver sabedoria, você nunca vai ganhar ela para Jesus. Me deu uma raiva daquele irmão, eu saí bravo com ele. Só que aí, eu falei, deixa eu tentar mudar. Comecei a mudar, deu 3 meses, ela se converteu. Se batizou, é minha companheira até hoje. O erro estava em mim. Eu precisei mudar. Então, vamos parar de enxergar defeito nos outros e olhar o nosso. Sabe por quê, irmão? Porque, experiência própria. Como o pastor disse, não é fácil não, irmão. Andar por aí você vai encontrar de tudo. Pessoas querendo te agredir. Já puxaram faca para mim. O Gabriel estava junto, inclusive, puxou para ele, no caso, a faca. Eu corri e falei, larga isso aí. Largou na hora, graças a Deus. E conseguimos resgatar a vida. Você vai encontrar acusação. Você vai encontrar pessoas que não vão dar nada por você. Outro dia me gritaram comigo dentro do trem, que eu estava falando de Jesus, estava com um folhetinho aqui no bolso e aparecia. Você era um safado. Crente é tudo sem vergonha, apronta na rua, fica roubando o dinheiro dos irmãos com dízimo e oferta na igreja. Seu bandido, agora vem aqui falar que é bonzinho, que pagar de gatinho, não sei o quê. Você vai encontrar de tudo, irmãos. Fiquei calado, não debati com esse amigo, não respondi para ele. Fiquei caladinho. Você vai encontrar de tudo. E para isso você precisa se preparar, se alicerçar, se estruturar, encostar nos irmãos de missão. Irmão, me ensina como é. Não querer saber tudo. Se você acha que é assim, o irmão falar que é para cá, ele tem experiência. Não se esqueça disso. Experiência é tudo para a gente aprender, irmão. Então, olha, presta atenção. Como Daniel saiu de uma maneira lá, sequestrado por Nabucodonosor, mas ele não se corrompeu. Ele foi a diferença. Ele era a diferença. Ele era diferente. Deus começou a usar ele. Ele não precisou ficar igual ao mundo para ser reconhecido. Ele era diferente dos outros. Ah, pastor, mas não tem mais nem menos. Temos que ser a diferença. Não nos corrompermos com o mundo. Não deixar o mundo entrar na igreja. Esses dias, um rapaz falou para mim, não, pastor, aqui faz isso e aquilo, porque isso, porque aquilo. Eu falei, irmão, está errado. O mundo tem que imitar a gente, não a gente imitar o mundo. O outro falou, pastor, está certo. Aí o menino olhou para mim e falou, o senhor está certo mesmo, eu errei. Eu falei, então, filho, eles têm que nos copiar, não a gente copiar eles. Irmãos, não vou avançar, terminamos aqui às 8h30. Que Deus abençoe. Muito obrigado pela recepção. Juventude, muito obrigado por tudo que vocês têm feito pelo meu filho, pela Raquelzinha. Não tem um dia que esse menino não fala de vocês para mim. Ele está muito feliz. Eu estou feliz também em saber que aqui tem pessoas que cuidam dele, saber que os obreiros aqui dão valor a vocês. Meu filho, eu não posso dizer, irmãos, não é demagogia não, não posso dizer um dia que esse menino chegou em casa e reclamou de alguma coisa dessa igreja aqui. Ele só tem falado bem e vocês têm sido exemplo para o meu filho. Muito obrigado. Eu tinha muito medo que meus filhos saíssem debaixo das minhas asas e fossem para a igreja, onde seriam maltratados, onde teria pessoas arrogantes, soberbas, porque isso é normal em nosso meio, não vou mentir não, mas aqui ele não encontrou isso. Agradeço ao pastor Tony, todas as vezes que eu falo com ele, ele fala, seu filho é uma bênção, está ajudando a gente, eu falo, vocês também. Igreja, vocês abraçaram ele e me abraçaram, conte comigo para o que precisar em nome de Jesus, amém? Que Deus abençoe a todos.